Senhor presidente, mesa diretora, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, meu muito boa noite. Vereador Telmo, muito oportuna a sua discussão acerca da educação e as leis discutidas, amplamente discutidas, e aprovadas nesta casa e que, infelizmente, viram letras mortas, como o senhor fala. Isso eu já havia relatado algum tempo atrás dessa parte frustrante do vereador, né? A gente, às vezes, se aprofunda em determinado tema, vai por pesquisa, como o senhor fez, as pesquisas aí recentemente junto ao Legislativo, para ver se não há uma legislação semelhante, tenta trazer uma melhoria de qualidade de vida, uma melhoria da comunidade, na comunidade, e aprovamos a lei e a gente vê essa lei não sendo operacionalizada. É bastante frustrante essa situação. O senhor trouxe 3 exemplos, 4 exemplos, mas a gente pode somar aí mais um número incalculável de leis aí que são aprovadas e, infelizmente, não são aplicadas. Eu acho que precisamos ainda, além da nossa fiscalização, fazer uma divulgação também dessas leis, para que as pessoas, muitas delas, as pessoas nem sabem que existe. Então, eu acho que uma compilação dessas leis a ser distribuída, há de se pensar em alguma forma aí para que ela possa ser, de uma vez por todas, implementadas. Tenho certeza que essas que o senhor citou aqui, acerca da educação, se elas fossem implementadas desde 2000, hoje nós teríamos uma situação com um número bastante pequeno aí de atos de violência, seja em qualquer um dos itens ali, dos 3 casos de violência educacionais que o senhor citou. Lembrou bem o vereador Moacir, que também é autor da lei, que faz a compilação e um levantamento estatístico de todas essas ações e que, infelizmente, a gente não tem esse resultado. A Secretaria de Educação desenvolvia um projeto chamado Em Frente, até que atendia esses casos, mas se resumia numa ação da Secretaria interna e falta ainda uma ação, realmente uma programação interna nas escolas. Então, bastante prudente a observação e a gente tem que fazer valer aquilo que a gente aprova nesta casa, concedo uma parte. Vereador, obrigado pela parte. O senhor toca no outro ponto, que é a questão da divulgação. A gente percebeu em junho, quando a população foi para as ruas, ela cobra dos legisladores uma atuação. Muitas vezes nós passamos horas e horas trabalhando, apresentamos as leis, discutimos e elas continuam ali paradinhas. Isso não reflete na população. Porque se a população soubesse das leis que são aprovadas, dos objetivos que essas leis trazem, os benefícios que elas trazem para a população, com certeza nós teríamos um outro olhar por parte da população. Quando nós percebemos a população questionando a democracia representativa, é porque ela não acredita, porque ela não consegue ver o trabalho do legislador, do executivo. Porque acontece esse tipo de coisa. As leis são aprovadas e são engavetadas. E daí passa a ideia de que nós não trabalhamos. Então, essa é uma questão que tem que ser muito bem olhada e com cuidado, né? Para que se desmistifique, né, e mostre o trabalho do vereador através de suas leis, de suas ações, porque ele está lá na comunidade. Ele traz para cá as angústias da comunidade. E as angústias acabam sendo engavetadas. Tá? Então, muito obrigado e concordo com o senhor que precisamos de dar uma visibilidade para as leis. Perfeito. Eu posso citar aqui ainda o caso da Lei Federal 10.639, que obriga o ensino da africanidade nas escolas, onde as secretarias têm que ter uma pessoa lá para desenvolver esse trabalho junto à rede pública. Tínhamos, há algum tempo, esse trabalho sendo desenvolvido. A professora Janaína está à disposição da Secretaria da Educação e agora, com a chegada da vereadora Mary, lá como secretária, estamos retomando a aplicabilidade dessa lei de fundamental importância para amenizarmos os problemas de preconceito racial ainda nas escolas aí da nossa rede. Ainda dentro da educação, nós temos um grande problema na região de Campinas, que é a carência de centros de educação infantil. Nós tínhamos um que foi transferido recentemente, temporariamente ocupando uma casa, mas que não é Campinas, é Cobrasol, todos sabemos disso, já falamos em diversas vezes. Foi inaugurado recentemente também o CI lá do Cobrasol, que atende uma parcela, mas que não dá conta dessa demanda. E aí, eu tenho que me render aqui a elogios ao seu Nelson, uma liderança comunitária ali da região de Campinas, seu Nelson Reck, pai do Luciano, que está aqui sentado, uma figura incansável na busca de resolver os problemas ali da comunidade, principalmente de Campinas. E ele, no seu jeito simples,
caminhando e conversando com as pessoas, descobriu ali dentro no interior do Laércio Caldeira de Andrade uma casa que está vazia nesse exato momento e já na sua agilidade, com a sua esperteza, com a sua inteligência, já fez contato com a Secretaria Municipal de Educação, já fez uma ponte com a Secretaria Estadual de Educação e provavelmente aí no futuro a gente vai estar sentando à mesa com todas as entidades responsáveis por aquele espaço, que é um terreno do governo do Estado, já que o colégio é estadual, mas de uma parceria Estado e município, talvez a gente tenha um CI com uma sede própria ali em Campinas, aí eu acho que sim vai diminuir ainda um pouco mais esse problema da carência de espaços para a educação infantil. Parabéns, senhor Nelson, pela iniciativa, o senhor que é um guerreiro, é um líder comunitário e é desse tipo de pessoas que estamos carentes, precisando mais aí no município de São José. Para encerrar, estamos atravessando a 7ª semana da Primavera dos Museus. Né? A Primavera dos Museus, que é chamada pelo Instituto Brasileiro de Museus, já está na sua 7ª edição. Ela ocorre do dia 23 de setembro, no início da primavera, até o dia 29, em todo o Brasil. Esse ano ele vem com o tema Museus, Memória e Cultura Afro-Brasileira. Esse tema ele vai ser discutido amplamente aí por todo o Brasil, e hoje eu tive o prazer de estar aqui no Museu aqui do Centro Histórico, recebendo uma escola da Colônia Santana, onde fizemos uma intervenção, trazendo um pouco da discussão da cultura afro-brasileira e dos negros na construção aí do desenvolvimento do nosso município, na construção administrativa e política do município de São José, referendando sempre algumas referências, seja ela na música ou na literatura, exemplo de Cruz e Souza, que discutimos hoje com as crianças aí do colégio que se fez presente no museu. Amanhã estaremos lá no IFSC fazendo o mesmo trabalho e até o dia 29 segue aí a Primavera dos Museus com essa discussão por todo esse país. Bastante positiva, há de se fazer uma menção também à diretora do nosso museu, a professora Vera, que está administrando de forma exemplar ali, e levou uma exposição do Núcleo de Atores Negros para o interior daquela casa, que fica em exposição ali as fotografias do movimento até o dia 29. Não quero me furtar também de falar, lembrou bem o vereador Geraldo, que na semana que vem nós teremos uma reunião da comissão que acompanha o andamento aí da São José Previdência, o vereador Fernando e o vereador Geraldo já falou, e quero repetir, o senhor como um suplente que está ocupando a cadeira do vereador Túlio, e o vereador Túlio é o titular, a gente convida para vir fazer parte conosco, a exemplo do vereador Moacir, que ocupa a cadeira do vereador Michel, e o vereador Telmo, que ocupa a cadeira da vereadora Mary Hang, juntamente comigo, e o vereador Geraldo, compõe a comissão que acompanha as tratativas e investiga a situação da São José Previdência. Houve um equívoco, e o vereador Moacir também já mencionou isso, de que eles achavam que essa comissão já era uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, não é? Para que a gente possa constituir essa comissão parlamentar de inquérito, tem que ser aprovada aqui em sessão, discutida com os pares, e essa comissão não foi criada numa audiência pública proposta pelo vereador Geraldo apenas para fazer esse encaminhamento. E talvez essa comissão, juntamente com os demais vereadores, possamos sugerir a abertura de uma nova CPI ou não. Fica também um convite, a gente vai oficializar ainda essa semana, mas já convidamos a presidente do sindicato para se fazer presente nessa reunião, na próxima segunda-feira, com horário ainda a ser combinado. Obrigado, boa noite.